Você sabia que Torres tem um campo de golfe? E mais, a gente vai falar sobre autismo na edição de hoje. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Nossa Casa. Estou aqui num dia encelarado, nas Quatro Praças, um dos grandes cartões postais aí do nosso município, da nossa cidade. E aí a gente vai começar a falar sobre golfe. Exatamente, para quem não sabe, inclusive eu fui surpreendida, Torres tem sim um campo de golfe, uma estrutura bem diferenciada, e a gente vai ter um bate-papo agora com o Fabiano Neres, ele que vai contar um pouquinho pra gente enquanto esportista e também enquanto essa iniciativa aqui da Torrica. Muito bem, estou aqui numa estrutura maravilhosa, num esporte que é bacana demais, reúne pessoas que gostam de bater um papo, se divertir. Aliás, esse momento aqui do golfe desliga tudo, né? Estou falando do golfe. Aqui em Torres nós temos uma estrutura muito bacana, né? Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, bom dia, prazer estar com vocês. Como é que é participar, né, de um esporte tão legal, tão bacana, no pátio de casa, em Torres? É maravilhoso, né? O golfe é um esporte muito desafiador porque você não tem adversário, né? Você não joga contra outro jogador, você joga contra o campo. Então você tem toda essa estrutura aqui que é maravilhosa, esse campo com muitos desafios, você tem água, você tem árvores, então você tem que se concentrar. E o golfe é um esporte muito mental, né? Você precisa estar sempre tranquilo, calmo, focado, né, em cada tacada, porque você tem ali uma bolinha parada e você tem que fazer todo o movimento para que você consiga alcançar o objetivo, que é chegar até esse espaço que é o green e embocar a bola na bandeira. Então, é um esporte muito desafiador, um esporte que ele permite que seja jogado por pessoas de todas as idades. Então, você muito frequentemente está num campo de golfe e você vê lá uma criança de 8 anos jogando com um senhor de 82 anos. Né? Já disputei torneios abertos aqui no Rio Grande do Sul, em que eu joguei com pessoas de 82 anos e garotos de 14, e todos eles com a mesma habilidade, né, e a mesma possibilidade de vencer no jogo. Ô Fabiano, e como é que funciona aqui em Torres, neste clube de golfe aqui, para participar, por exemplo, hoje? O que tem como uma pessoa chegar aqui, quero fazer parte, eu sou um adepto ao golfe, não sabia que tinha, quero participar, venho aqui nos finais de semana, como é que funciona? Sem dúvida, né? É uma excelente oportunidade. Primeiro porque esse campo de Torres, ele é o campo que fica entre Porto Alegre, Xangri-Lá e Florianópolis. Não tem outro campo desde Florianópolis até Xangri-Lá e Porto Alegre. Então você pega uma região sul inteira de Santa Catarina, mais o norte do Rio Grande do Sul, agregando aí dezenas de cidades, né? Então tem um potencial de ter muitos praticantes aqui em Torres, né? Existem duas possibilidades, né? Primeiro, você se associar ao clube. Existe uma modalidade, né, de sócio participativo, né, um valor em conta, que é possível, né, que novos sócios, né, sejam agregados no campo, participem, e então você se inscreve, se associa e você pode jogar livremente, quantas vezes você quiser, de terça até domingo. Segunda-feira é um dia que é reservado para preparo do campo, manutenção do campo, mas de terça a domingo você joga quantas vezes você quiser, sem nenhuma limitação, né? A outra possibilidade é você pagar um green fee. Green fee é o nome dado a um pagamento que você faz e joga o dia todo no campo. Também é possível, né? Então, quando tem aqui algum turista que vem de outros estados, né, ou municípios que já são golfistas, geralmente eles pagam o green fee e podem jogar tranquilamente. Existe também um profissional de campo aqui na casa, um professor, o professor Carlos. Então, também é possível, na administração do clube, pegar o contato do professor Carlos, agendar uma aula e aí começar a aprender e praticar esse esporte que é tão cativante, né, e tão bom para a saúde, para a mente, né, maravilhoso. E outra coisa, né, a gente já presenciou através da mídia e reportagens, né, o quanto hoje o praticante de golfe se leva para o campeonato e a gente vê nível mundial o que recebe, o que pagam de premiação, enfim, um dos atletas mais bem pagos hoje é atleta de golfe, que a gente já pôde perceber, né? Perfeito, né, a nível profissional o golfe é um esporte muito tradicional, né, ele tem praticantes no mundo todo, né? Estados Unidos, Europa se destacam, né? O Jon Rahm, que é um atleta profissional, o atleta esportista mais bem pago do mundo, né? Então, agora nas Olimpíadas também, a gente tem acompanhado, né, muitos atletas profissionais disputando, né, o ouro olímpico, e os prêmios são os maiores, né? Tem prêmios de 20 milhões de dólares no final de semana para profissionais, né? Então, é claro que aprendendo desde cedo, né,
e praticando, tendo aulas, você vai evoluindo no jogo, né? E quem sabe vai para a Universidade Americana fazer uma graduação e aí se profissionalizar no esporte. Que maravilha. Fabiano, a gente pegou umas imagens aí, quando a gente está conversando, a gente foi mostrando com drone, mostrando como é a estrutura maravilhosa aqui desse clube de golfe aqui em Torres, e eu tenho certeza que a gente vai poder falar um pouco mais ainda de golfe aqui em Torres, porque é um esporte que reúne gente bacana, gente boa, e quem pratica o esporte só tem a vencer. Fabiano, vamos filmar ele jogar agora. Agradeço agora aí a todos, né? E venham aqui conhecer o campo e praticar o esporte. Tá certo, tá aí. Estrada das Salinas, acesso fácil, uma paz, uma tranquilidade que o golfe merece. Valeu. Obrigado. Você conferiu algumas imagens aí desse belíssimo campo de golfe aqui de Torres, e agora eu vou chamar a Sanusa, que vai fazer um bate-papo com alguém muito especial. Afinal de contas, o assunto dela hoje é autismo. Confere aí. Eu já mudei um pouquinho de papéis aqui, né? Porque normalmente quem faz a parte das entrevistas é o Fabinho Silveira, eu conduzo, né, o programa, mas hoje realmente o assunto pedia para que eu pudesse estar com essa mulher aqui, a Michele Rocha. Ela que é mãe, é advogada e é mais uma torrense, né, que adotou a nossa cidade aí também e vem buscar mais qualidade de vida. A mim, então, que é mãe atípica, né, então com relação ao pequeno... Eduardo. Ele fez ou vai fazer 9 anos? Ele vai fazer 10 agora, 17 de setembro. Ah, que maravilha! Então a gente vai contar um pouquinho, né, sobre essa trajetória, né, com relação a ser mãe do Eduardo e o quanto isso mudou a tua vida, Michele. Vamos começar assim. A maternidade, ela vem justamente para mudar a nossa vida. Não tem como ser a mesma pessoa depois da maternidade, né? E ele foi muito esperado, enfim. Mas em função do autismo propriamente dito, a vida acabou tomando um outro rumo, né? Me trouxe muito mais aprendizado. Eu precisei me desfazer de muitos conceitos, né? E me reconstruir para chegar onde eu estou hoje, mãe do Eduardo, né? E aprendendo todos os dias, porque ele me ensina todos os dias, né? E o autismo, ele não, assim como a tipicidade, né? A criança típica, não vem com bula, só que o autismo, ele nos traz uma surpresa, porque parece que não temos comparação, né? Tu não tem conhecimento, tu não viveu aquilo em alguma outra situação, então é algo completamente novo. Eu costumo falar que existe a parte do conhecimento, né? Quando tu tem conhecimento de algo e depois esse conhecimento vira sabedoria. E eu consigo dizer que eu só consegui ter a sabedoria de algumas coisas a partir do Eduardo. E aí eu costumo também fazer uma analogia. Tem um livro que é Dhammapada, o nome do livro, é a filosofia budista. E ele fala da arte de tomar sopa. Então, como que é a vida? A vida é como tomar sopa. Então, quando tu vai tomar uma sopa, tu coloca a colher na sopa. A colher não sabe o gosto, não sabe o tempero, não sabe cheiro. A colher não sabe nada da sopa. Só que quando tu coloca a colher na boca, a tua língua, ela vai saber temperatura, gosto e vai conseguir perceber todos os temperos da sopa. Então, na vida, tu é a colher ou tu é a língua, né? E aí, se a gente for observar, muitas vezes a gente foi a colher, muitas vezes nós fomos a língua
né? E por muitas vezes por conveniência ou por não querer fazer tanto parte daquele movimento, tu continua sendo a colher, e aí às vezes em algumas relações tu é a língua. E o que o autismo trouxe para minha vida? A obrigatoriedade de ser a língua. Sim. Porque o autista, ele percebe tudo, né? Então ele vai estar aqui, né? Eu ainda não tinha feito esse movimento assim de olhar, mas ele observa e ele pensa, ele já teria perguntado que quadro, e ele percebe tudo. Sim. Né? E muitas vezes... Mapeamento, né? Exatamente. E muitas vezes eu já faço esse escaneamento prévio para conseguir auxiliar ele naquele movimento de questionar. Ele vai perguntar o que é aquela bolinha, por quê? E ele fica questionando isso. E só que isso me causava um pouco de ansiedade, porque eu queria prever tudo, né? Com aquele estigma de eu preciso ajudá-lo, eu preciso fazer a previsibilidade de tudo, eu ficava muito ansiosa, né? Porque eu achava que tudo eu tinha que saber antes. Então eu procurava sempre ir a mesmos lugares que eu já dominava. Sim. Porque daí eu conseguia perceber nele o que ele poderia querer, porque ele não era verbal até os 3 anos. Apesar de eu ter descoberto, o diagnóstico veio tarde, né? Antes eu já fazia esse movimento de tradução para ele. Então às vezes ele dizia assim para mim, ó, que era uma frase que me causava muita ansiedade. Ele dizia assim, ó: mamãe, você sabe aquele lugar, mamãe? Você sabe? Você sabe, mamãe? E ele só dizia isso. Sim. E eu ficava tentando passar na minha memória assim, meu Deus, que lugar. Porque eu sei, né? E eu pensava assim, eu sei, eu tenho que saber. E eu me cobrava muito. Sim. E eu entrei num poço fazendo isso. E por quê? Porque ele via em mim quem sabia tudo. E quando eu não sabia, ele ficava em crise. E aí ele dizia, você não me entende, você não entende o que eu tô falando. E aquilo, eu ficava apavorada, né? Então, era todos os dias assim. Então eu ficava me cobrando, eu ficava assim, a minha memória tem que ser boa, tem que melhorar. E eu só ficava cuidando isso. Já ia te perguntar sobre isso, né? Então lá no início a gente falava, ó, a Michele, né, advogada. Então como que tu trouxe toda essa experiência, toda essa vivência pessoal, todo esse crescimento e sabedoria pessoal para dentro da tua profissão, Mi? Então, a advogada, eu precisei matar ela, né? Porque eu não queria mais advogar, eu não queria daquela forma e não me fazia bem, o meu coração não vibrava mais. E aí eu decidi parar de advogar, quase suspendi a minha OAB, ainda bem que eu não fiz isso, mas eu tava esgotada daquela situação, mas mal sabia eu que a vida estava me conduzindo. Para que a vida estava me conduzindo? Porque se eu for fazer uma retrospectiva, a vida me conduziu da melhor forma, só que ela só começou a deslanchar, a fluir quando eu aceitei, quando eu entreguei, digamos assim, porque antes eu estava sempre querendo controlar, né? Então, quando que nós chegamos na advogada? Quando eu passei por todo o processo com o Eduardo de diagnóstico, de estar perdida, de perguntar assim, como que eu vou ajudar ele, como que eu posso ser melhor, aí eu me cobrava muito, eu me esgotei, muita terapia, a questão financeira completamente abalada, porque é muito caro, né? Eu sou uma profissional liberal, eu sou autônoma, né? Eu sou mãe solo, então pesa muito, e eu também não sabia pedir ajuda. Sim. O que pesou muito. Eu sempre, né? Aí eu sempre, nossa, Michele tá bem, Michele não precisa de ajuda, Michele se vira. Eu sempre tive esse movimento dentro de mim, né? Pedir ajuda, eu nem sabia o que era isso. Pedir o quê? Mas o que eu preciso? Eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Então, esse movimento também me prejudicou, mas também me curou, né? Então, depois de tudo passado, essa fase de onde estamos, o que eu estou fazendo, como que eu posso ajudar meu filho, lendo e tentando me conectar com ele da melhor forma, eu fui para a parte jurídica, mas com o intuito exclusivo de saber dos direitos das pessoas com transtorno espectro autista.
E aí, os direitos das pessoas com transtorno espectro autista são os direitos das pessoas com deficiência, porque o autista, ele é equiparado a pessoas com deficiência para fins legais. Sim. E aí eu comecei a estudar e ver que tinha muitas coisas que eu realmente não sabia. E ver que tinha muitas coisas que não era só para baixa renda. E ver que tinha muitos direitos. E que muitas coisas não estavam acontecendo como deveria. Aí eu disse, peraí, a advogada precisa voltar. Mas eu vi assim, a advogada mãe do Eduardo, a advogada do Eduardo, né? Eu ainda limitei. Eu só vou fazer isso pra ele. Só que de repente eu vi que aquilo seria muito egoísmo meu, né? Porque tendo esse conhecimento e conseguindo me conectar com as mães, eu não podia me limitar a isso. Sim, e aí eu fui contar pro meu compadre, né, que o Eduardo tinha recebido o diagnóstico, que eu estava estudando, e falei isso pra ele. E aí depois eu recebi uma mensagem, ele é advogado, ele disse assim, não vamos desperdiçar esse conhecimento, vem aqui trabalhar conosco. Só que eu recebi essa mensagem como uma ofensa, eu nem respondi. E quando eu me sinto assim, ofendida, eu espero uma noite dormida para responder. Eu não respondo na hora. Perfeito. Porque ninguém tem nada a ver com as minhas dores e emoções. E eu fiquei ofendida porque eu pensei assim, imagina, eu não quero, né? Negando. E aí eu esperei um tempo e eu disse assim, olha, tu me causou isso e eu cheguei aqui, né? Eu aceito. Eu aceito, sabe? Ele até ficou surpreso, né, com o que ele tinha me causado, porque ele não causou, eu é que recebi daquela forma, né? E aí então eu comecei a realmente mergulhar nessa causa e hoje eu estou vice-presidente da comissão da OAB do direito das pessoas com transtorno espectro autista. Eu estou presidente da comissão da OAB Vai à Escola e presidente do CPM da escola do meu filho, que quando eu vi que eu precisava estar presente na escola de alguma forma, eu pensei, é através do CPM, para eu conseguir auxiliar de alguma forma, onde que eu posso. Aí eu comecei a ler, aí teve eleição, juntei os pais, né? Estamos fazendo esse trabalho ainda. A minha intenção realmente é disseminar informação e auxiliar essas famílias que às vezes elas estão muito perdidas. Sim. Os casamentos se desfazem, as mães entram em depressão, as mães não são vistas, né? Porque sempre alguém tem alguma sugestão de como criar o teu filho, baseado na experiência dele. Só que a mãe que está numa situação assim, ela sempre vai achar que ela está errada. Então, tudo que tu falar, ela não vai conseguir uma noite dormida para responder. Ela vai simplesmente aceitar, eu sou uma mamãe. Ou ela vai se revoltar contra aquela pessoa e ela vai se fechar. E aí a questão de Torres, né? Então a gente sabe que todo mundo vem pela qualidade de vida, né? Hoje o Eduardo tá surfando, né? Então várias atividades aqui. Então o que tu poderia dizer nesse sentido, né? Até pra gente fechar aqui nosso bate-papo, né? Com relação a quanto Torres ela é boa nesse sentido, né? Até acho que pela questão da segurança, de poder passear, sair, ter essa diversidade, né, de natureza. Muito bom mesmo, porque quando nós viemos pra cá, o Eduardo nem na areia pisava, não entrava nem na água. E muitas vezes é esse o movimento que a gente faz, a gente não persiste com a criança, porque realmente é uma crise, é um incômodo e é uma coisa assim, tipo, que tu acaba desistindo, né? Aí eu fui aos pouquinhos, areia, mar, onda, daí ele dizia que o tubarão ia pegar, saia gritando da água, a gente não conseguia ficar na água. Aí um dia ele viu umas crianças surfando e ele disse assim, mamãe, eu quero fazer isso. E partiu dele. Aí eu fui procurar. Encontrei um projeto do SESC, que é incrível, e que é de iniciação esportiva. Inscrevi ele. E ele, já informei como é que era, o Eduardo e tal, se eles recebiam. O pessoal, assim, muito acolhedor.
assim, sou fãzona deles. Que coisa boa. E aí, hoje o Eduardo surfa. Então, assim, uma criança que não pisava na areia e ele fica em pé numa prancha, eles saem do Sesc a pé, e eu ficava apavorada às vezes, tipo assim, tá, mas eles vão a pé. Calma, mãe, calma. Eu disse, meu Deus, eles vão a pé do Sesc até os moles, né? Então, eu também tive que aprender. Os professores me ajudaram muito nisso, porque eu só ficava assim, tipo, sabe, eu ficava, como isso, como? E aí eu queria assistir as aulas pra ver como é que era, não por não confiar, né, pra ver, e ele também gosta, assim, de holofotes, o Eduardo, sabe, então ele achava bem legal eu estar presente, e ver ele surfando, e ver todo aquele engajamento, e poder passar um dia na praia com ele, sair da escola, dar uma voltinha, ver os botos. Gente, a qualidade de vida aqui realmente é incrível, né? Nós morávamos em Campo Bom, a cidade mais quente do estado. Eu costumava dizer que dava para fritar ovo no asfalto. Sim. E aí vir para Torres, proporcionar isso para o Eduardo, realmente está sendo uma dádiva para nós. Coisa boa, muito bom o bate-papo, Vilmi. Obrigada por ter compartilhado tantas histórias aí. Espero que também tenha conectado muita gente que está nos acompanhando. E aí agora eu volto comigo, mas claro, uma outra oportunidade. Beijo! Muito legal, né, a gente poder ter esse bate-papo tão enriquecedor, e é tão bom quando a mãe, né, fala, a mãe que também é advogada. Então, até acerca de leis, né, com relação a esse assunto, a gente é surpreendido, né, com essas falas. Agora, para a gente fechar, a gente tem um imóvel em destaque diretamente do Reserva das Águas, e as imagens aéreas vai ser deste lugar, as 4 praças. E eu te espero no próximo programa. Beijo, até lá!